Olá, sejam bem-vindos à aula de Ciências. Eu sou a professora Bianca e na aula de hoje nós iremos falar sobre a importância do saneamento básico. Essa aula pode ser encontrada no capítulo 10 da apostila do terceiro bimestre. A água em boas condições representa um ambiente saudável e este está diretamente relacionado com a nossa saúde. Os esgotos urbanos e até os das regiões mais afastadas despejam em rios, represas e mesmo no mar dejetos como fezes, urina e resíduos industriais que são considerados muitas vezes tóxicos, além do despejo incorreto de lixo. A população humana deve se conscientizar da importância de tratar o esgoto antes de despejá-lo diretamente em nossas próprias fontes de água. Antes de darmos início à aula, precisamos saber qual é o significado da palavra sanear. Sanear é uma palavra que vem do latim e significa tornar saudável, higienizar e limpar. Mas afinal, o que é saneamento básico? Saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Em breve, iremos ver esses serviços um por um. Os serviços de saneamento apresentam impacto que estão diretamente ligados à saúde, à qualidade de vida e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Quando falamos em saneamento básico, falamos em saneamento básico seguro. E o que isso significa? Significa que o saneamento seguro se refere à segurança das instalações e dos serviços prestados. Por exemplo, a rede de esgoto estar conectada ao serviço de tratamento de esgoto. No Brasil, o saneamento é regulamentado pela Lei de número 11.445 de 2007 e é considerado parte da infraestrutura do país. Esta lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico. A lei apresenta uma série de princípios fundamentais, sendo um deles o princípio da integralidade. A integralidade é compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicia à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximiza a eficácia das ações e dos resultados. Como já foi dito, o saneamento compreende 4 grandes serviços, que iremos ver a seguir. Distribuição de água potável. Como nós já sabemos, a água potável é de necessidade para todos os seres vivos. E o acesso seguro à água potável é feito por meio de tratamento e da distribuição que são disponibilizados por alguma companhia de saneamento. O segundo serviço de saneamento básico é a coleta e tratamento de esgoto. Você sabe o que é o esgoto e para onde ele vai? Depois que a água é utilizada para tomar banho, escovar os dentes ou lavar a roupa,
passamos a chamá-la de esgoto, pois não é mais potável para consumo. 80% da água que é consumida vira esgoto. Assim, todo esgoto produzido nas residências é coletado por uma tubulação que passa na rua e vai transportá-lo até a estação de tratamento de esgoto. Na estação, o esgoto passa por diversos tipos de tratamento com bactérias, contando até com a ajuda da luz do sol para remover os poluentes da água. Uma vez tratado, o esgoto retorna ao rio, sem causar danos ao meio ambiente e àqueles que entrarem em contato com a água. Agora que você sabe o que é o esgoto e para onde ele vai, vamos utilizar a água de maneira mais consciente? O esgotamento inadequado faz com que os dejetos gerados sejam depositados em fossas ou despejados in natura em rios e mares. Outro serviço do saneamento básico é a drenagem urbana. A drenagem urbana é responsável por lidar com as águas da chuva. Além disso, é essencial para impedir que corpos hídricos sejam assoreados pela pavimentação excessiva, evitando a ocorrência de alagamentos e inundações que podem prejudicar toda uma cidade. O quarto serviço que compõe o saneamento básico é a coleta de resíduos sólidos. Este serviço garante a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. A falta desse serviço pode gerar problemas sérios de saúde pública. Agora, reflita: para onde vão os detritos que saem de nossas casas? Os resíduos escoam por meio da rede de esgoto para os rios e córregos, ou, se houver tratamento de esgoto, os resíduos vão para as estações de tratamento. Infelizmente, no Brasil, esse tratamento não ocorre em grande parte dos municípios. Logo, os rios e mares recebem todos os dias uma quantidade enorme de resíduos, como fezes, urina, detergente, restos de comida, entre outras substâncias que comprometem muito a qualidade da água. Isso faz com que ocorra a morte de animais e plantas e dificultando ainda a recuperação dos ecossistemas aquáticos. Isso já foi dito, mas não custa nada relembrar. A água é um bem precioso e todos os seres vivos necessitam de água. Entretanto, muitas vezes essa água pode conter substâncias prejudiciais aos organismos ou ainda conter micro-organismos que são capazes de provocar doenças. Vamos lembrar agora o conceito de água poluída e água contaminada. O que é a água poluída, então? É aquela que apresenta alterações em relação ao seu estado original, isto é, modificações em suas características físicas e químicas. Já a água contaminada é aquele tipo de água que contém organismos patogênicos, ou seja, organismos que são capazes de causar alguma doença. E apresenta também substâncias químicas consideradas tóxicas. Normalmente, ouvimos dizer que os grandes responsáveis pela poluição das águas são as indústrias. Porém, elas são responsáveis somente por uma parcela do problema, porque os esgotos domésticos, os lixões e a agropecuária também contribuem para poluir as águas. Vamos falar um pouquinho sobre poluição industrial. A poluição industrial é provocada por detritos lançados pelas indústrias nos rios e nos mares. Muitas vezes, as indústrias lançam os chamados metais pesados na água, como, por exemplo, mercúrio, chumbo, zinco, cromo e cádmio, sem qualquer tratamento prévio. Algumas vezes, a água tratada que volta ao consumo não consegue ser totalmente isenta de metais pesados. Os métodos de filtração e tratamento com cloro podem livrar as águas de muitas impurezas,
Mas esses metais não são removidos por tais processos. Esses elementos, no caso, os metais pesados, quando consumidos e incorporados, não são totalmente eliminados pelo organismo, o que faz com que acumulem-se nos tecidos, causando sérios prejuízos à saúde. A poluição causada pelo vazamento de petróleo também é muito conhecida por nós. Esse tipo de poluição frequentemente ocorre no litoral, com navios petroleiros e terminais de abastecimento, ocasionando graves danos ambientais e comprometendo todo o meio marinho no local que aconteceu o derramamento. O que acontece quando há algum derramamento de petróleo na água? Bem, por ser menos denso do que a água, o petróleo deposita-se na superfície, deixando-a impenetrável à luz solar e aos gases atmosféricos. Assim, muitos peixes e outros organismos marinhos morrem por falta de oxigênio. Além disso, os animais que entram em contato com o petróleo podem se contaminar e morrer intoxicados e asfixiados. E não podemos deixar de falar que uma mancha de petróleo derramado no oceano pode estender-se por muitos e muitos quilômetros. Um exemplo de animal que sofre por conta da poluição causada pelo petróleo são as aves marinhas. Uma vez que, ao mergulhar em busca de alimentos, suas penas ficam impregnadas com óleo, isso faz com que as impedem de voar e podem se intoxicar gravemente, provocando-lhes então a morte. A poluição com petróleo nos oceanos pode ter um efeito destrutivo na vida marinha. Muitas vezes é preciso um grande acidente, como um vazamento ou a explosão de uma plataforma, para compreender sua extensão. Manchas de petróleo podem chegar à costa e matar aves e mamíferos marinhos. Mas esse tipo de vazamento representa apenas 10% da poluição. A maior parte acontece no tráfego, com despejos ilegais ou atividades industriais na costa. O impacto depende do ambiente. Vazamentos em alto mar levam a poluição limitada e mais fácil de limpar. A mancha fica mais densa, afunda, quebra e é destruída por bactérias. Em uma costa rochosa ou uma praia aberta, podem ter um impacto importante no ecossistema marinho e demorar até 1 ano para a limpeza. Recifes de corais são muito sensíveis. O dano é irreversível e a regeneração pode demorar até 10 anos. Em mangues ou bancos de areia pode causar danos muito graves por mais de 20 anos. Existem algumas técnicas de despoluição em caso de vazamento de petróleo. A primeira delas é a aplicação de produtos absorventes. Um dos produtos mais usados é a palha de pinho ou de arroz. Esses materiais são leves e facilmente carregados pelos ventos. Esse método é mais aplicado para a limpeza de praias e áreas costeiras. A segunda técnica são as barreiras de contenção, que impedem que o óleo se espalhe. Essas barreiras são feitas de borracha ou lama. Vamos realizar também a remoção mecânica. Nessa técnica, o óleo pode ser removido por meio de 3 métodos: sucção, raspagem e absorção. O método da sucção é considerado mais eficaz e é realizado por bombas instaladas em barcos especiais. Uma outra alternativa para conter o vazamento de petróleo é a aplicação de bactérias especiais. Essa técnica ainda está em fase experimental. Nela são usados micro-organismos que se alimentam de alguns componentes do petróleo. Assim, dependendo da área onde há o vazamento, escolhe-se a melhor técnica e a que menos prejuízo vai causar ao equilíbrio da fauna e da flora do local. Vamos falar agora um pouco sobre agrotóxicos. Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados em lavouras para garantir a produtividade, evitando doenças e possíveis pragas.
Os agrotóxicos são também conhecidos como defensivos agrícolas. O problema dos agrotóxicos é a chamada bioacumulação. Normalmente, os inseticidas têm a propriedade de se acumular nos organismos. A essa característica chamamos bioacumulação. E como é que isso acontece? Vejamos. Um agricultor usa a quantidade relativamente grande de inseticida em sua plantação. Com as chuvas, esse inseticida vai para os rios. Um peixe, por exemplo, contaminado com esse inseticida, ao ser consumido por outro peixe, vai contaminá-lo também. Dessa forma, cada peixe que se alimenta de outro já contaminado aumenta em seu próprio organismo o nível de inseticida acumulado. O que acontece quando altas concentrações desse inseticida chega ao organismo dos animais? Estes animais estarão ameaçados e, consequentemente, as pessoas que deles se alimentarem estarão ameaçadas também, pois elas vão ingerir diretamente doses muito concentradas destes inseticidas. Vejamos agora sobre os decompositores. Os decompositores são micro-organismos que transformam os resíduos orgânicos lançados nos rios e mares, fazendo com que eles sejam reaproveitados pelo próprio ambiente. Porém, os decompositores têm um limite para o volume de matéria orgânica que conseguem degradar, e em muitos casos, esse limite é ultrapassado. O excesso de matéria orgânica possibilita a reprodução dos micro-organismos em grande número e bem rápido. Estes micro-organismos necessitam do oxigênio dissolvido na água para respirar. Assim, com o aumento de sua população, a taxa de oxigênio dissolvido na água diminui. Diminuindo o oxigênio, as plantas e os animais aquáticos ficam sem oxigênio suficiente para respirar e acabam morrendo. Só lembrando que a água poluída propicia o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam doenças. Lixo e esgoto a céu aberto é resultado da falta de coleta, drenagem das águas e de esgotamento sanitário. Tudo isso acumula sujeira, afeta a saúde da população, causa doenças graves e aumentam os gastos com saúde pública. Proteja o meio ambiente. Cuidar do meio ambiente é cuidar de nossa casa, é ter gratidão pela vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Até a próxima!